Minha ideia inicialmente para esse approach de hoje era falar desse início de temporada de quadradura, começando com o ATP e WTA 500 de Washington e principalmente da final. Para mim, um dos melhores jogos da temporada 2025. A história de Fokina que já havia acontecido em Del Rey no ATP 250, quando ele tem 5-2 no terceiro, 3 match points, acaba não fechando. E agora na sequência, ele mais uma vez 5-2 no terceiro, 3 match points, acaba novamente não fechando. E principalmente a atitude do de Minaur no final do jogo, a maneira como o de Minaur trata o Fokina, o respeito que ele tem, a forma como ele senta do lado, conversa e de alguma maneira tenta confortar por tudo que acontece, demonstrando com atitude, com respeito e demonstrando exatamente a pessoa que ele é e a forma como o Fokina recebe tudo isso, demonstrando o quanto o tênis é muito mais que o esporte. Mas tudo que acontece pós-jogo de João Fonseca, pós-derrota de João Fonseca, me fez vir aqui para falar principalmente 3 pontos que eu vejo no que está acontecendo, no que aconteceu, 3 pontos que eu acho fundamentais para serem colocados, para falar um pouco da falta de informação das pessoas que adoram criticar, apontar o dedo, colocar defeitos, ao invés de buscar informação. Então esse approach de hoje é para falar um pouco da derrota do João, que foi um jogo onde ele realmente não jogou bem, não tem como falar algo diferente, não jogou bem. Um adversário que do outro lado jogou muito bem também, vindo do quali, mas o objetivo aqui é colocar não só a minha opinião, mas principalmente fatos que podem comprovar tudo que eu vou falar. O primeiro ponto é algo que eu já venho falando há algum tempo e para mim, e acho que para qualquer pessoa de bom senso, não existe ninguém melhor para saber o que acontece com o João Fonseca do que o próprio time. Ele tem uma equipe, um time super bem formado, bem montado, estruturado, que vem trabalhando com ele há muito tempo. Então, se existe alguém que sabe exatamente o limite para onde ele deve ir, o que ele deve fazer, em que momento ele deve voltar para casa, em que momento ele deve reposar, recuperar as energias para poder voltar para o circuito, é exatamente a equipe dele. Eu não sou preparador físico, não sou fisiologista, não sou físio, trabalhei muito tempo com tênis de alto rendimento, mas hoje estou com outras funções dentro da quadra, ou seja, se o time dele achou por bem que ele deveria interromper ali pós o Wimbledon e ficar em casa se recuperando para jogar a sequência de quadradura, eu acredito que essa seja exatamente a melhor medida a se tomar em função da formação, de ser um menino de 18 anos, ainda em formação, totalmente diferente de jogadores mais velhos, já formados, que têm uma condição física e também uma genética totalmente diferente do João. Ou seja, partindo para esse lado, entendendo essa colocação, a ideia de ter ficado em casa e ter ficado esse tempo, esse período se preparando, está totalmente correta, principalmente pelo fato de serem profissionais capacitados de tomarem as decisões corretas por tudo que já fizeram até agora. O segundo ponto é o calendário escolhido pelo time do João. Muita gente criticando que ele deveria ter jogado um ATP 500, antecedendo o Master 1000, mas ninguém teve a curiosidade, ninguém se deu o trabalho de olhar o calendário que ele vai fazer nessa sequência. Primeiro, obviamente, jogando Toronto, um Master 1000 de 2 semanas, depois Cincinnati, mais um Master 1000 de 2 semanas, talvez tenha uma semana livre ali, mas tem muita coisa para fazer em Nova York, depois um Grand Slam de 2 semanas e na sequência ninguém teve o trabalho ou a curiosidade de olhar o que ele vai fazer. Ele tem Copa Davis jogando pelo Brasil, vai sair dos Estados Unidos, sai de Nova York, vai até a Grécia, na Europa, para jogar a Copa Davis pelo Brasil e depois volta, atravessa de volta o Atlântico até São Francisco para jogar a Lever Cup. Ou seja, se ele tivesse jogado essa primeira semana de Washington, seria tudo isso que ele vai fazer mais uma semana, que sinceramente para mim não faria a menor diferença. Ou seja, ele chega preparado, pega um jogador que joga em altíssimo nível, não joga bem, mas não acho que se ele tivesse jogado essa semana anterior, teria feito alguma diferença. Ele jogou mal porque jogadores jogam mal algumas semanas e nem sempre vão jogar bem todas as semanas do circuito. Ou seja, antes de criticar, as pessoas podiam, no mínimo, ter a curiosidade de olhar o calendário e entender o porquê das decisões vêm sendo tomadas. E esse terceiro ponto, para mim, talvez o mais fundamental de tudo isso que eu vim aqui falar. E muita gente também comentando, muita gente criticando que o João joga pouco, que a única maneira dele aprender, dele evoluir, dele crescer, dele entender como é que funciona o circuito, seria ele jogar mais. E aí eu tive a curiosidade de ir até o aplicativo da ATP,
aplicativo de fácil acesso, qualquer pessoa que tem um mínimo de curiosidade pode ir até lá e olhar para ver a quantidade de jogos. Você tem ali no aplicativo a quantidade de vitórias, a quantidade de derrotas, e é só fazer uma conta de somar muito simples para ver a quantidade de jogos no ano. Pegando a trajetória do João, que começa finalzinho de dezembro, no Next Gen, jogado em Jeddah, na Arábia Saudita, que já é o início da temporada dele de 2025, depois indo para a Austrália, ele ganha o Challenge de Canberra, depois passa o quali do Australian Open, ganha de um top 10, depois na sequência vem para a América do Sul, joga no Saibro, ganha o ATP 250, Rio Open, depois vai para a Quadra Dura, entre Indian Wells e Miami ele joga o Challenger de Phoenix nos Estados Unidos também, depois vai para a Europa, enfim, toda a sequência, toda a trajetória dele, o João tem 30 vitórias e 12 derrotas, totalizando numa conta simples 42 jogos. E o João é hoje, dentro do top 100, o quarto jogador com mais jogos jogados em toda a temporada 2025. Muita gente fala que ele tem que jogar mais, mas hoje ele é o quarto jogador. Só fica atrás de Alcaraz, Zverev e Fritz, que são 3 jogadores já formados, mais velhos, que vêm jogando dentro do top 5 há algum tempo, com títulos de Grand Slam. Ou seja, para quem coloca que o João precisa jogar mais, eu acho que falta um pouquinho de interesse, curiosidade ou até de leitura, de buscar exatamente os fatos. Aqui são fatos, aqui não é a minha opinião, não sou eu que estou falando o que eu acho, o que eu penso. E sim, são fatos com números que dão a ele a posição de quarto jogador da temporada 2025 com mais jogos jogados. Ou seja, se ele precisa jogar mais, tudo bem, até poderia jogar mais. Mas dizer que ele joga pouco, comparando com todo o resto do top 100, eu acho que é um pouco de falta de verdade, para não dizer loucura de quem quer buscar um defeito, buscar um problema, dizendo algo que não é verdade.